Shalom, com a graça de Deus, vamos fazer a leitura da Bíblia. Oséias 3, eu vou refazer essa live de Oséias 3, porque ontem a Bíblia que eu usei a tradução, ela não estava com todos os versículos no capítulo. Mas vamos fazer pela Bíblia Ara agora. Não é toda a Bíblia que eu gosto de usar para fazer live. Não é toda a Bíblia que eu uso. Essas aí tipo King James NVI. Tem uma outra também aí que eu não uso. Porque eu já peguei texto na Nova Aliança com a tradução nada a ver. Ok? O problema são as traduções. A Bíblia é isso mesmo, mas tem gente que está mudando a tradução para combinar com o pensamento da igreja. Por isso nós vamos ficar atentos, ok? Então, já sério, gente, tem um texto em Coríntios, King James, NVI e uma outra dessas modernas aí. Eu vi o texto, tá totalmente fora do original. E esse aqui eu tava lendo a NAA, tava tudo bem, mas aí vem esse capítulo que não tá com todos os versículos. Então vamos refazer hoje pela Bíblia Ara, que começa assim: disse o Senhor. Vai outra vez, disse para quem? Para Oséias. Quem é o Senhor? O Deus de Israel. Ok? Que na nossa tradução vem como Deus. Disse-me o Senhor, Oséias falando, disse-me o Senhor, vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adúltera. Como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem bolos de passas. Que esses bolos de passas aqui era alguma coisa oferecida a outros deuses, porque senão não estaria aqui comparando, ok? Olhando para a igreja hoje em dia, gente, a igreja também, ela tem muita coisa errada na igreja, muita idolatria, muito enganação, espírito de enganação. No meio dos evangélicos hoje em dia, e até mesmo no meio desses outros novos que estão surgindo, tem muita enganação. Ok? E o Senhor Jesus sabe. Os crentes que diz que crê nele, mas que tá com outro espírito. Mas o Espírito Santo, que representa o azeite, as lâmpadas, os candeeiros, as lamparinas, precisa estar cheia. Não é só com um pouquinho. Ok? A lamparina tem que estar cheia para ir no arrebatamento. Não é só com um pouquinho de azeite. Então não fica brincando. Não fica brincando com as coisas de Deus, não. Ok? Aqui foi escrito para Israel, a casa de Israel, porque o reino dividiu, ficou a casa de Israel e a casa de Judá. Ok? E aqui
a casa de Israel estava com tanta idolatria que Deus estava comparando com uma mulher adúltera, ok? Lá no primeiro capítulo fala, vai e casa com uma prostituta. E ele foi, casou e teve 3 filhos, cada um significava uma coisa. Deus estava aborrecido com o povo e colocou assim, Deus colocou assim, castigo. O primeiro filho que Osés teve com a prostituta era castigo. O segundo era uma filha mulher que era não tenho misericórdia, não tenho compaixão. E o terceiro é outro filho homem, que é Lo-Ammi, que é não é meu povo. Lo-Ruhamá, não tenho compaixão, não tenho misericórdia. Lo-Ammi, não meu povo, não é meu povo, ok? E aqui agora ele fala para ir lá e pegar uma mulher adúltera, amada de seu amigo. É uma comparação, ok? Uma comparação com a casa de Israel, que infelizmente na igreja hoje também tem outros espíritos atuando. Vamos continuar? Comprei-a, pois, para mim por 15 peças de prata e 1 homer e meio de cevada. Ok? Ele foi lá e comprou. E disse-lhe: tu esperarás por mim muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem, assim também eu esperarei por ti. Então, aquela mulher foi comprada. Por quê? Porque ela estava numa... Se imagina assim, tem lá uma casa de mulheres de programa que os donos da casa e comida para aquela mulher, mas elas têm que trabalhar para eles, ok? Elas têm que trabalhar para eles, então tudo que elas fazem, uma parte fica para ela, outras fica para pagar aqueles que estão, acho que tem uma palavra aí, eu não sei se eu vou acertar de falar. As pessoas usam também essa palavra de gigolô, não sei se vocês, acho que vocês vão entender, ok? Então, para Oséias ter poder sobre aquela mulher, que ela estava assim na mão de um gigolô, tipo assim, ele tinha que pagar por ela. E ele pagou, mas falou para ela que não era para ela ficar com ninguém, ok? Versículo 2 de Oséias 3. Versículo 3 diz assim: e lhe disse: tu esperarás por mim muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem, assim também eu o esperarei por ti. Porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei. Esse versículo é muito importante, por isso que eu estou fazendo a live de novo. Porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem estola sacerdotal ou ídolos do lar. Então ia vir uma situação tão difícil para a casa de Israel, que eles não iam mais ter tempo de fazer festas bíblicas, eles não iam mais ter tempo nem de ter as idolatrias deles. Eles iam passar por um castigo, onde eles iam sofrer muito, onde os deuses do lar não iam ajudar mais eles, ok? E foi enviado o rei lá, o rei da Síria,
E tomou a cidade da casa de Israel, que é Samaria. Aqueles que conseguiram fugir, muitos morreram, muitos da casa de Israel morreram, outros conseguiram fugir, foram espalhados, mas nunca mais voltou mais a edificar aquela casa em Samaria, ok? Então eles ficaram até hoje. Aliás, o Israel todinho, até hoje eles estão sem rei. E a gente olha que isso aqui foi antes de Cristo vir. Quando Cristo veio, a casa de Judá ainda tinha rei, mas a de Israel não tinha mais. Isso foi quase 1000 anos antes do Senhor Jesus vir. E de Cristo para cá também, a casa de Judá também, que também fez coisa errada, também ficou sem rei, sem tudo isso aqui foi falado para a casa de Israel, ok? Porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias. Muitos dias, a Bíblia conduz a muitos dias, às vezes está falando de anos, muitos anos, ok? Muito assim, a ponto de ser 1000. Tem o dia que tem o dia que significa um ano, tem o dia que significa 1000 anos, tem o dia que significa o dia mesmo. Então, tem que saber ler a Bíblia, ok? Quer dizer, saber ler. Não é questão de saber ler. Estudar mesmo, estudar. Para quem estuda e quem já estudou já vai avisando pra gente. Mas quando a gente vai ler, a gente percebe isso. Que ele fala assim, olha, eles vão ficar muitos dias sem rei. E já tem quase 3000 anos que a casa de Israel está sem rei. E já tem quase 2000 anos que a casa de Judá está sem rei. Ok? Porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem estola sacerdotal e ídolos do lar. Até a idolatria ia acabar. Eles não iam ter mais tempo nem para idolatria. Eles não iam ter paz nem para ter o ídolo do lar. Aqui o versículo 5. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor, seu Deus, e a Davi, seu rei. E nos últimos dias, tremendo, se aproximarão do Senhor e da sua bondade. E esse dia ainda não aconteceu. Esse dia ainda não aconteceu. Ok? Muitos dizem que Davi vai ressuscitar para governar Jerusalém no futuro. Na capital de Jerusalém. O Senhor Jesus vai ser rei sobre todas as nações. O Senhor Jesus, ele voltará e ele vai ser rei sobre Israel e sobre todas as nações. Mas alguns dizem que Davi vai ressuscitar. Não estou dizendo que... Eu estou lendo a Bíblia, gente. A Bíblia diz assim, que eles iam procurar ao Eterno e a Davi, seu rei. Esse a Davi aqui pode se referir ao Senhor Jesus mesmo, ok? Eu creio que está se referindo ao Senhor Jesus mesmo. Mas tem esses pensamentos aí, acho que entre os rabinos, que Davi um dia venha ressuscitar e governar Jerusalém. Mas enfim, aqui fala, depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor, ao Eterno, seu Deus, e a Davi, seu rei. Então, como o Senhor Jesus é da casa de Davi, e ele é rei eterno, esse Davi aqui pode ser o próprio Senhor Jesus de Nazaré, que voltará para governar, ok? E nos últimos dias, tremendo se aproximarão do Senhor, de Adonai, e da sua bondade. E nos últimos dias.
E ainda não aconteceu. Esse último dia aqui ainda não aconteceu. Mas em breve acontecerá. É muito importante. Por isso que eu refiz essa leitura. Ok? Leia o livro de Oséias. Tem profecias se cumprindo. Tem profecias que podem servir para a igreja também. Que o eterno Deus nos abençoe na leitura da sua palavra. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém.